Fala pessoal, Latos falando. Vamos lá, CTX, vamos para mais uma aula aí do CTX 3.0 e a gente vai falar de um assunto hoje que é de extrema importância para o mercado, grande fator de volatilidade, de movimentação do mercado, que são indicadores e notícias, tá? Mais ênfase aí com certeza em indicadores, tá? Que é onde de fato a gente, primeiro que tudo, vai ajudar a gente a entender como que está a saúde de uma economia, né? Através dos indicadores econômicos, que a gente entende se uma economia está bem, se ela está mal, se as bolsas tendem a ganhar força, tendem a perder força. Aí tem a questão de política monetária, que a gente vai falar um pouco sobre isso também, que tudo envolve essa questão de indicadores. Mas quando a gente pensa em indicadores, a gente tem que pensar o seguinte, é a única forma que eu tenho de entender a saúde de uma economia. Tá? Então, só olhando para os dados de uma economia que eu sei o quanto ela está forte ou o quanto ela está fraca, né? Ou o quanto ela está crescendo ou o quanto ela está desacelerando. Tá? Então isso é muito importante e existem vários indicadores que saem ao longo do mês. Qual que é a parte boa de indicadores? Tem data e hora marcada para sair. Ou seja, então eu sei exatamente quando ele vai sair. Então quando eu estou fazendo a minha preparação pré-mercado, antes do mercado abrir, eu consigo ter a lista de indicadores que vão sair no dia, que horário que vai sair, qual a importância desse indicador. E para a gente é muito importante porque muitas vezes é um grande momento de liquidez que traz oportunidades, inclusive da gente, por exemplo, bater a nossa meta do dia no movimento de notícia, no movimento do indicador econômico. Tá? Então isso é muito importante, assim como a questão de notícia. Né? Notícia, por exemplo, é um discurso de alguém importante, é uma notícia e geralmente discurso tem data e hora marcada para sair também, então é muito importante. Às vezes um discurso de um presidente da República, um discurso de um presidente de Banco Central, aqui no Brasil o ministro da Fazenda, por exemplo, diretores de bancos centrais, tanto aqui no Brasil quanto na Europa, quanto nos Estados Unidos, são todas notícias que a gente chama, né? Que também a gente tem meio que data e hora marcada para sair. Claro, às vezes acontece do nada um dirigente do Banco Central americano começar a falar. Por isso que é a importância de uma plataforma de notícias em tempo real. Por isso que a gente criou o Panorama Latos justamente para a gente ter essas informações em tempo real lá dentro, justamente para a gente não ser pego de surpresa. Tá? Mas geralmente a gente consegue, antes mesmo do mercado abrir, a gente consegue ter ali uma lista de quem vai falar hoje, que hora vai falar, qual a importância dessa pessoa, é membro votante do Banco Central americano, é um diretor importante do Banco Central brasileiro, enfim, tá? Mas são fatores que a gente precisa conhecer e levar em consideração. E quando a gente pensa em indicadores e notícias, a gente tem que levar em consideração o seguinte, a gente já falou em aulas passadas a importância, né, do maior para o menor, né? Estados Unidos, o maior país do mundo, a maior economia do mundo, né? Então, tudo que acontece lá reflete aqui no Brasil, então é muito importante acompanhar tudo que acontece lá, mas também a gente tem questões locais. Então, sempre quando a gente pensa em notícias nacionais e internacionais, indicadores e notícias, a gente tem que sempre levar em consideração notícias, indicadores internacionais, notícias, indicadores nacionais, internacionais e nacionais. Por quê? Internacional vai mexer nos mercados internacionais e no nosso mercado. Local vai mexer no nosso mercado. Então é importante a gente estar atento aos dois. Claro que tudo que é internacional sempre tem um peso maior, mas a gente não pode, de hipótese alguma, descartar tudo que acontece na nossa cena local. Né? Inclusive fala de políticos, por exemplo, que para a gente é muito importante. Então eu sempre separo indicadores e notícias como internacional e nacional. E quando a gente pensa em nacional, o que eu levo em consideração? Primeiro que assim, os indicadores econômicos nacionais também são importantes, mas não chega nem perto da importância dos indicadores internacionais. Então, o que mexe mais o mercado aqui internamente, né, quando acontece alguma coisa internamente? Notícia. Notícia mexe muito mais do que indicadores. Os indicadores não fazem tanto preço aqui, né? Agora, notícias fazem muito preço. E o que a gente considera como notícias nacionais? Por exemplo, a fala do presidente da República,
né? A fala, por exemplo, do presidente da Câmara, a fala do presidente do Senado, a fala do presidente do Banco Central, a fala do ministro da Fazenda, a fala de diretores do BC. BC é o Banco Central. Então, assim, quando a gente pensa a nível de notícias nacionais, o que pega mais sempre vai ser a fala desses caras. Então, a fala do presidente, a fala da República, que tem uma importância muito grande, muitas vezes nem sempre o que ele fala agrada o mercado, mas não importa. O importante é que eu saber o que ele vai falar em determinado horário e sobre o que ele vai falar. Isso é muito importante, porque muitas vezes ele pode estar falando de algo que não tem nada a ver com economia e tudo mais. Isso acaba não sendo importante, mas é importante se saber que, assim, quando ele fala é importante. Acompanha, se ele não falar nada relacionado ao mercado financeiro, ou à política, ou qualquer coisa, ignora e pronto. Mas tem que saber que a fala dele é importante. Presidente da Câmara, cara, presidente da Câmara é o segundo... Aqui no Brasil dá para considerar que é quase praticamente o cara mais importante do país. Então, quando o presidente da Câmara vai falar, se ele vai falar de algum projeto que está em votação, se ele vai... Muitas vezes o presidente aqui é ótimo para fazer crítica, né? Então ele pode criticar, se ele criticar o presidente, se ele criticar a articulação do governo, se ele criticar algum projeto que está acontecendo, a Ministério da Fazenda e tudo mais, isso é ruim para o mercado. Então isso faz preço, então tem que acompanhar. Presidente do Senado, quando ele fala a mesma proporção, né? Sobre o que ele está falando, sobre qual projeto ele está falando, se tem algum comunicado importante falar, então é importante, né? Algumas vezes ele vai falar, você vai acompanhar e não vai fazer diferença nenhuma, mas é melhor você acompanhar e não fazer preço nenhum do que você não acompanhar e tá fazendo preço no mercado e você não faz a mínima ideia por quê. Então é importante saber quando fala e acompanhar para ver o que ele está falando. Geralmente, se eles falam de política ou de algum projeto que está acontecendo, às vezes é importante para o mercado, às vezes faz preço, tá? Ministro da Fazenda, aí sim é importante, tá? Por que o ministro da Fazenda é importante? Porque é o cara que rege a economia, é o cara que cria projetos econômicos, projetos fiscais e tudo, tá? Então é muito importante. E a gente tem que estar sempre sabendo quem que é quem, tá? Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Senado, da Câmara, né, que é o Lira, o presidente do Senado, que é o Pacheco, o ministro da Fazenda, que é o Fernando Haddad. Então é muito importante a gente saber o nome de quem é quem. Por exemplo, o ministro da Fazenda, dificilmente você vai vir. Uma coisa que é interessante, sempre falo isso, um cara que é responsável pela economia do país, se ele marca uma coletiva ou se ele vai falar de alguma coisa, dificilmente você vai ver ele falar alguma coisa que seja ruim. Ah, tá tudo cagado, tá tudo ruim, a economia não vai. Não, ele geralmente vem para falar alguma coisa positiva, para passar alguma mensagem positiva para o mercado. Então, é muito importante. E ele, o ministro da Fazenda, só vai falar de economia. Então é importantíssimo a gente ouvir o que ele tem para falar, porque pode ter reflexo no mercado. Aí o outro, o presidente do Banco Central, é o cara que cuida da política monetária do país, é o cara que está o tempo todo olhando para tudo que está acontecendo na economia para definir se ele vai subir ou vai cortar juros, se ele vai manter os juros. Então a fala dele é muito importante, né? Que atualmente é Roberto Campos Neto, o presidente do Banco Central. Tá? Que ele tem mandato até o final do ano, depois vai ser trocado. Mas enquanto está ele ali, é importante toda vez que ele vai participar de um evento, vai fazer alguma palestra, geralmente sempre é transmitido, porque o mercado inteiro quer ouvir o que o presidente do Banco Central tem para falar. Não só o brasileiro, como o presidente do Banco Central americano também. Então, quando esses caras falam, a gente para tudo que a gente está fazendo e escuta, porque pode fazer preço no mercado. Tá? Então é muito importante. Outro cara não, né? Mas outros personagens importantes que vale a pena a gente acompanhar os diretores do Banco Central ou dirigentes do Banco Central. Aqui no Brasil é diretores, nos Estados Unidos são dirigentes. Toda vez que eles vão falar é muito importante. Até porque quando os dirigentes de Banco Central falam, eles
geralmente vem falar para preparar ou para contar para o mercado qual que é a visão que eles têm sobre a economia naquele atual momento. Tá? Então, por exemplo, nos Estados Unidos acontece muito o quê? Quando o mercado está exagerando na expectativa com a economia, ou com juros, ou com algumas atitudes, com decisões do Banco Central americano, né, sobre a questão de política monetária, e quando o mercado está exagerando na empolgação, no otimismo ou qualquer coisa do gênero, os diretores de bancos centrais, os dirigentes, eles falam sequencialmente aí ao longo, cada dia fala um, para quê? Para tentar trazer o mercado para a realidade. Então é muito importante a fala deles, né? Quando tem fala de política monetária, quando tem fala qual a visão deles sobre algum dado que saiu, algum indicador econômico forte ou fraco que saiu na economia, geralmente eles vêm, participam de um evento, ou mesmo eles chamam alguma coletiva para falar sobre a economia. Então é muito importante a gente acompanhar, principalmente o externo. Tá? Principalmente dirigentes do Banco Central americano. E aí uma coisa interessante, é muito importante, lá nos Estados Unidos funciona assim o Banco Central, são 19 dirigentes, mas nem todos votam. A votação é rotativa, tem ano que um vota, tem ano que o outro vota, e o mercado sempre dá mais peso para quem vota. Tá? Então, ou seja, os que votam têm sempre mais peso. Então, para a gente é muito importante saber assim, qual vota esse ano? Né? O dirigente, vai falar o Neil Kashahari, ele vota ou não vota? Né? Porque se ele vota, tem um peso a mais a fala dele. Se ele não vota, é só a opinião dele. Não que o mercado não preste atenção, mas porque se ele vota, ele participa do comitê, no dia da decisão de política monetária ele tem que dar o voto dele, então o mercado leva mais em consideração. Mas uma coisa que a gente tem que levar em consideração, independente se vota ou não, é que são pessoas que têm acesso às informações mais detalhadas do que o próprio mercado tem. Então, a visão deles sempre é levada em consideração. Então, toda vez que um dirigente do Banco Central americano vai falar, a gente para e escuta. Né? Por isso que a gente, dentro da página do Panoramas, tem o Latus News. Toda vez que algum dirigente importante do Banco Central americano ou alguém importante está falando, sai os highlights da fala dele lá, justamente pela importância que a gente sabe que isso tem e faz preço no mercado, positivamente ou negativamente. Tá? Então, eu tenho que saber que eu preciso prestar atenção. E detalhe importante, geralmente essas falas têm data e hora marcada para sair, ou seja, quando a gente está fazendo nossa preparação, nosso panorama, tá lá, a gente consegue saber que hora que ele vai falar. Tá? Tanto é que o panorama que eu mesmo faço, que eu libero todo dia na página do Panorama Relatório, está lá na agenda que discursos tem no dia. Tá? Justamente porque tem uma importância grande. Tá? Então, essas notícias fazem preço no mercado, geram movimentação, geram expectativa ou gera frustração no mercado. E tudo isso reverte em movimento, seja positivo ou negativo, mas se reverte em movimento. Então, no mínimo que a gente tem que fazer é parar e escutar. Tá? Então, anota muito isso, guarda muito isso, porque não é só indicador econômico que movimenta o mercado. Discursos também movimentam o mercado, que a gente chama de notícias. Tá? Então, e nessa sequência de importância, presidente da República, seja aqui do Brasil ou dos Estados Unidos, ou mesmo da Europa, que no caso não tem tanto peso quanto dos Estados Unidos, mas a gente tem que acompanhar. Presidente da Câmara do Brasil, presidente do Senado do Brasil, ministro da Fazenda aqui do Brasil, ou a secretária do Tesouro americano, que é como se fosse a ministra da Fazenda lá dos Estados Unidos, que no momento é a Janet Yellen, tá? Que é a secretária do Tesouro americano. Quando ela fala também é importante saber quem é ela. Acho que isso é muito importante no mercado. Tem alguém falando, quem é essa pessoa? Né? É um dirigente do Banco Central americano. Opa, deixa eu parar para prestar atenção que, no mínimo, pode falar alguma coisa que ou agrade o mercado ou desagrade o mercado. Janet Yellen está falando. Quem que é Janet Yellen? Ou é secretária do Tesouro americano. Ela cuida do dinheiro nos Estados Unidos. Então, deixa eu prestar atenção no que ela está falando, se ela vai falar alguma coisa que pode ser relevante para o mercado. Porque muitas vezes você pode nem estar entendendo o que ela está falando, mas você está sabendo que é uma pessoa importante e está falando, no mínimo, se você vê o movimento no mercado, você tem uma noção que é devido à fala dela. Isso já, no mínimo, faz com que você não esteja contra aquele movimento que está acontecendo no mercado. Tá? Mas, claro, o grande objetivo é entender o que ela fala. Entender, olha, ela está falando sobre títulos, então a gente vai ter aula sobre títulos. Então, ela está falando que agora o Tesouro americano vai emitir menos títulos. Né? O que isso significa?
Os Estados Unidos vai se endividar menos. Quanto menos dívida ele emite, ele está se endividando menos. Então, isso é positivo. Quer dizer que não está precisando arrecadar tanto dinheiro. Isso é positivo, ajuda a conter a dívida pública americana, o que faz com que o mercado ganhe fôlego, o mercado se anima com isso. Então, eu preciso saber sobre o que ela está falando. Tá? Por isso que dentro do CTX a gente tem o contexto em cima de praticamente tudo que é importante dentro da economia. Tá? Assim como o presidente do Banco Central está falando, o presidente do Banco Central brasileiro está falando, Roberto Campos Neto, é o cara que é o guardião da política monetária do país, então deixa eu escutar ele. O presidente do Banco Central americano vai falar, economicamente é o cara mais importante do mundo. Tá? Então, quando esse cara fala, não importa o que você está fazendo, e escuta o que ele está falando. Né? Geralmente ele vai falar sobre política monetária, ele vai falar sobre emprego, vai falar sobre inflação, vai falar sobre salário, vai falar sobre tudo que rege uma economia. Né? Então, assim, primeiro que você vai aprender muito quando esses caras falam. Né? E segundo, que isso faz preço no mercado, que é tudo que a gente quer. Então, eu sei quem está falando, eu sei a importância que ele tem, eu sei sobre o que ele está falando e eu sei que isso pode gerar reflexo no mercado, então eu estou pronto para isso. Então, isso é muito importante. Isso entra aí no ramo de notícias internacionais. Nacionais e internacionais, mas no caso, as internacionais sempre têm um peso maior. Quando que a nacional tem peso? Né? Só para vocês saberem distinguir. Quando um presidente da Câmara fala é importante, quando o presidente do Senado fala, quando o ministro da Fazenda fala, é muito importante e principalmente quando o presidente do Banco Central brasileiro fala. Isso é muito importante. Nos Estados Unidos, quando as falas importantes, presidente do Banco Central americano, sem dúvida nenhuma o cara mais importante, os dirigentes do Banco Central americano são muito importantes e a secretária do Tesouro americano, são muito importantes as falas dela. Tá? Isso acho que... e o Biden é importante? Mais ou menos. O Biden é um presidente que não tem muita relevância para o mercado. Caso o Trump ganhe as eleições de 2024, aí é um cara que a gente vai prestar muita atenção, seguir o Twitter dele, ficar atento a qualquer entrevista que ele dê, porque ele é um cara mais truculento, é um cara que eu vivi todo o período que o Trump foi presidente dos Estados Unidos, a fala dele chacoalhava muito. Um Twitter dele mudava completamente o movimento do mercado. Tá? Então, um presidente mais forte, um presidente mais truculento, um presidente mais conflitante, e aí faz preço no mercado. Tá? Então, é importante a gente ter essa base. E quando a gente entra na questão de indicadores econômicos, a gente já falou um pouco em outro momento sobre quais indicadores são importantes. Né? Lembra que tudo numa economia gira em torno de emprego. Tá? Então, não é à toa que o dado mais importante que existe na economia americana, o indicador econômico mais importante da economia americana é o payroll. Tá? E o que é payroll? Nada mais é do que quantas vagas de emprego foram criadas no setor não agrícola, ou seja, todos os setores da economia americana. Tá? Então, isso é muito importante porque quanto mais gente empregada, mais renda. Quanto mais renda, mais consumo. Quanto mais consumo, mais fomenta a economia, inclusive a inflação. Então, é muito importante a gente saber e ter essas informações em cima disso. Tá? Outra coisa que eu coloco sempre como importante, como indicador econômico aqui, vamos começar por emprego, eu já entro nisso. Tá? Mas quando você pensa em indicadores econômicos, né, começa tudo com emprego. Tá? Que aí eu posso destacar aqui. O payroll é o mais importante de todos e o payroll ele sempre sai na primeira sexta-feira do mês. Tá? Então, toda primeira sexta-feira do mês sai o payroll, exceto quando tem algum feriado ou, por exemplo, é um feriado na sexta-feira, a primeira sexta-feira do mês é um feriado. Aí o payroll sai na segunda sexta-feira do mês, mas de praxe ele sai na primeira sexta-feira do mês e é o indicador mais esperado por todo o mercado. Tá? Então, o payroll é super importante. Junto com o payroll sai taxa de desemprego e também sai salário. Tá? Então, no dia que sai o payroll, que é o número de vagas preenchidas, sai o ganho médio por hora trabalhada, né, que é basicamente se o salário subiu ou desacelerou, e também sai a taxa de desemprego. Taxa de desemprego é qual a porcentagem da população ativa a nível de emprego está desempregada. Tá? Então, são todos dados importantes. Lembrando que quanto mais alta a taxa de desemprego, mais gente desempregada. Num cenário onde você quer desacelerar a inflação,
isso é bem visto pelo mercado. Ou seja, quanto mais alta a taxa de desemprego, mais gente desempregada, mais gente sem renda, mais gente para não consumir. Tá? Então isso ajuda a desacelerar a economia e ajuda a desacelerar a inflação. Por isso que na sexta-feira do payroll, a gente olha para o dado de emprego, quantas pessoas foram empregadas, a gente olha para a taxa de desemprego, né, se ela subiu ou diminuiu, e a gente olha para o salário, se o salário aumentou ou não. Vou dar um exemplo para vocês. No payroll retrasado, né, o payroll veio extremamente forte, ou seja, muita gente empregada nos Estados Unidos, a taxa de desemprego caiu e o salário subiu. Que, em teoria, para uma economia que quer crescer, isso é perfeito, né? Mais gente empregada, a taxa de desemprego cai e o salário aumentou. Então, ou seja, muito mais gente empregada, com salário bom para consumir e com uma taxa de desemprego baixa, que é saudável para qualquer economia crescer. Isso para a economia que quer crescer. E para uma economia que quer desacelerar, por que está com a inflação alta? É terrível. Tanto é que quando saiu esse payroll, o mercado desabou, o dólar subiu forte, as bolsas caíram forte, a taxa de juros subiu forte. Por quê? Isso remete que, sim, o Banco Central não vai cortar juros porque a economia está forte. Tá? O que se espera vamos pegar o atual cenário da economia americana, onde o juros está alto, a inflação ainda está alta devido à pandemia e devido à guerra da Rússia e Ucrânia, que fez o preço do petróleo explodir e acelerou a inflação dentro dos Estados Unidos. Aí você pode perguntar, mas por que o petróleo alto acelera a inflação nos Estados Unidos? Aqui no Brasil, a gente tem uma questão interessante, né? O preço, a Petrobras, ela trabalha com preço internacional, paridade internacional. Quando o preço do barril sobe no mundo, a Petrobras obrigatoriamente tem que aumentar o preço da gasolina. Só que ela tem uma janela aí de 45 dias, por causa da volatilidade, para ver se realmente vai subir o preço de combustível ou não, tá? Lá nos Estados Unidos é instantâneo. Subiu o preço do petróleo, sobe o preço da gasolina na bomba para o consumidor final. Ou seja, é inflação na veia. Tá? Então, isso mexe muito. Mas pode falar assim, mas os Estados Unidos é um grande produtor de petróleo. Mas ele não consegue produzir todo o petróleo que ele consome. Então, ele tem que importar petróleo. Quando ele importa petróleo, ele tem que pagar o preço de mercado. Quando ele paga o preço de mercado, ele tem que repassar para o consumidor. Por isso que é automático na bomba a movimentação. Ou seja, eles sentem muito a pressão inflacionária. Foi isso que a guerra entre Rússia e Ucrânia fez. O preço do petróleo explodiu, automaticamente fez com que dentro da economia americana o preço da gasolina subisse, tudo que é derivado de petróleo subisse, e isso pressionou a inflação lá. Tá? Então, a gente está vivendo um cenário ainda onde a inflação nos Estados Unidos está alta, o Banco Central americano teve que subir a taxa de juros para controlar a inflação, só que ainda não teve tanto efeito, porque a economia lá continua crescendo, continua vindo dados bons. E dados bons numa economia onde a inflação está alta, só remete que o Banco Central ou ele vai ter que subir mais os juros, ou ele vai ter que manter os juros altos por muito tempo. E isso é tido como negativo. Tá? Por isso que um payroll forte, com taxa de desemprego baixa e com um salário alto, é tido como ruim para a economia no atual cenário. Tá? Num cenário normal, realista, emprego alto, salário alto e taxa de desemprego baixa é tido como festa, porque a economia está crescendo, a economia está bombando. Mas no momento que a inflação está muito alta ainda, é tido como ruim. Tá? Só para vocês terem uma percepção. Então o payroll, ele sai toda a primeira sexta-feira do mês, tá? É um dado aguardadíssimo, lembrando que sai junto com ele ganho médio por hora trabalhado e também a taxa de desemprego. Outro dado de emprego também que sai, que já foi muito importante, hoje não é tanto, é o ADP. O ADP é tipo um payroll, né? Antigamente ele era tido como uma prévia do payroll. Por quê? O ADP nada mais é do que uma empresa de headhunter nos Estados Unidos que divulga quantas vagas foram preenchidas no setor privado. Tá? Então sai toda primeira quarta-feira do mês, sai o ADP, né? Ele sai um pouco antes, sai às 9h15, o payroll sai às 9h30, o ADP sai às 9h15, só que o payroll sai na sexta e o ADP sai na quarta. Antigamente ele era tido como uma prévia, se o ADP veio 100 mil vagas, o payroll ia vir também muito parecido. Hoje em dia não, o ADP vem 100 mil vagas, o payroll vem 300 mil vagas. Tá? Então é totalmente descorrelacionado. Tá? A gente precisa saber que existe, mas ele não faz tanto preço no mercado. O payroll arrebenta o mercado, mexe pra caramba o mercado. O ADP nem tanto. Tá? Então é importante você saber, mas é um dado de emprego. Tá?
Depois disso, a gente tem que levar em consideração, porque lembra, né? Emprego gera renda, renda gera consumo. Então, todos os dados de consumo dentro da economia americana são muito importantes, tá? Porque o dado de consumo mostra o quanto a população está consumindo, né? E o quanto a população está confiante para consumir. Tanto é que tem um dado de, vou até colocar aqui, ó, consumo. Porque aí, quanto a dado de consumo, tem um caminhão de coisas. Por exemplo, confiança do consumidor. É um dado importante. Por quê? Se o consumidor está confiante com a economia, está confiante que não vai perder o emprego, o que ele faz com o dinheiro dele? Ele gasta, ele consome, ele faz dívida, compra bens duráveis, compra casa, faz hipoteca, vai em restaurante, enfim, gasta. Tá? E por padrão, o consumidor americano gasta muito. Mas para ele gastar, ele tem que estar confiante. Então, por isso que o dado de confiança do consumidor, que chama Conference Board, é importante. Então, sempre quando ele sai, vale a pena prestar atenção. Outra coisa importante relacionado a consumo, que aí é a questão de PMI. Principalmente PMI do setor de serviço. Porque quando você fala o PMI do setor de serviços, é basicamente qual que é a inflação do setor de serviço, se está crescendo ou se está desacelerando. Quanto mais alto esse dado de PMI, né, principalmente acima de 50, esse PMI ele tem uma média. A média dele é 50. Qualquer coisa acima de 50 é expansão. Qualquer coisa abaixo de 50 é contração. Tá? Então, o PMI, tanto o PMI de serviços quanto o PMI industrial, mostra como está o consumo. Quanto mais o PMI de serviço sobe, quer dizer que estão consumindo mais serviço. Quanto mais o PMI industrial sobe, quer dizer que estão consumindo mais produtos manufaturados. iPhones, geladeira, fogão, carro ou qualquer outra coisa nesse sentido que seja de consumo final. Tá? Então são indicadores importantes. Tá? Vale lembrar que o PMI mais importante nos Estados Unidos, tanto de serviço quanto industrial, é o PMI ISM. Por que ISM? ISM é a metodologia, tá? Como é calculado, como é levantado esses dados. Né? Tem o PMI normal e tem o PMI de serviço. O PMI normal a gente olha, geralmente ele sai 10h45, mas o importante é o PMI ISM, que ele sai meio-dia. 11 horas agora. Tá? Então, é um dado importante. Sempre quando você for pensar em PMI, você sempre se preocupa com o PMI ISM, seja ele de serviço, seja ele industrial, tá? É sempre o ISM que ele mostra como que está o consumo. Né? E lembra, qualquer coisa acima de 50 mostra expansão. Uma coisa importante sobre indicadores econômicos, o indicador econômico ele tem algumas regrinhas interessantes ali. Primeiro, existe o dado que saiu anteriormente, todo mês sai esse dado, certo? Então, digamos que hoje vai ter payroll, né? Eu vou olhar o quê? O payroll que saiu, com certeza, né? Mas antes disso eu tenho que saber qual foi o payroll anterior, qual foi o número anterior, qual a expectativa do mercado, que a gente chama de projeção. Tanto é que se você olhar no calendário dentro da página do Panorama, tem lá dado anterior, projeção, que é a expectativa do mercado, e depois no horário, exatamente no horário, sai o dado. Né? E aí você tem uma expectativa, se o dado vem acima do anterior, se veio dentro da expectativa do mercado e tudo mais. Né? Geralmente a gente olha o quê? Tem o anterior e tem a expectativa do mercado. Se a expectativa do mercado, por exemplo, é mais baixa que o anterior e o dado vem igual à expectativa do mercado, geralmente não mexe muito o mercado. Por quê? Veio meio que dentro do que o mercado esperava. Então, o mercado já estava pronto para isso. Quando que o mercado se movimenta com o dado? Quando o dado vem muito acima do esperado ou muito abaixo do esperado. É o fator surpresa. Sempre quando o mercado surpreende em cima do dado, é onde de fato se movimenta. E tem uma outra coisa importante também. O dado anterior, lembra que existem agências, empresas que fazem o levantamento desses dados para soltar. Né? Então pega o payroll, é feito questionário em várias empresas e tudo mais para ter o dado. No mês seguinte, acontece de novo essa captação. Só que quando eles fazem essa captação, eles perguntam, teve alguma alteração sobre o dado que a gente falou no mês anterior?
Se teve alteração, quando sai o dado novo, vai sair o payroll hoje, pode ser que tenha uma revisão do dado anterior. Tá? Então, a revisão, às vezes, faz preço no mercado também. Por que revisão? Revisão é que, assim, a gente aqui tinha uma expectativa X de dados e, na verdade, foi X menos 1. Tá? Então, isso geralmente pode fazer com que o dado anterior seja revisado para baixo ou também pode ser revisado para cima. Tá? Então, isso é um fator importante. Tanto é que por isso a importância do acompanhamento. Que quando sai o dado, eu comento, saiu o dado X, o mercado esperava Y e o anterior foi revisado para cima ou para baixo. E aí a gente faz uma análise para entender se aquilo foi positivo ou negativo. Mas, em geral, é o seguinte, levando em consideração o atual cenário que a gente está vivendo nos Estados Unidos, qualquer dado forte para a economia americana é tido como negativo, porque pressiona a inflação e mantém a taxa de juros na que está, ou vai demorar para que a taxa de juros corte. Se vier abaixo do esperado, o mercado fala, opa, a economia está desacelerando, o Banco Central americano vai ter confiança para poder cortar os juros antes. Tá? Então, está sempre em cima disso. Numa economia normal, sempre quando um dado sai positivo para a economia, é tido como positivo, bolsa sobe, dólar desacelera, ou se o dado é fraco, as bolsas desaceleram, o dólar sobe. Atualmente, a gente está vivendo um cenário que o bom é ruim, quando o dado vem bom, é tido como ruim, bolsas caem, dólar sobe, e quando o dado vem fraco, é ruim, né? O dado ruim é tido como positivo, porque aí bolsas sobem e dólar desacelera. Então, é importante a gente estar dentro desse cenário, dentro desse contexto, entender como que funciona a movimentação disso. Continuando aqui sobre a questão de consumo, a gente tem outros dados que é consumo barra inflação, né? Por exemplo, CPI, né? Até eu vou deixar em outro ponto aqui, só para não confundir vocês. Mas sempre quando sai algum dado de consumo, é confiança do consumidor, é o PMI do setor de serviços, é o PMI industrial, que todos eles são fomentados baseado em quanto a população consome. Se a população para de consumir, serviços caem, a indústria para de vender, aí gera desemprego e tudo mais. Tá? Então, dados de consumo são super importantes. Né? Lembrando, emprego, consumo gera o quê, pessoal? Consumo gera inflação. Tá? Gera inflação e é tudo que os Estados Unidos não quer nesse momento para poder cortar juros. Não quer ver a inflação desacelerar, não acelerar. Então, sempre quando a gente pensar em inflação nos Estados Unidos, a gente tem 3 dados que são extremamente importantes. O primeiro deles, o mais importante de todos, sem dúvida nenhuma, é o CPI, tá? Que é a inflação ao consumidor. Ou seja, o quanto está mais caro os produtos para o consumidor. Lembrando, né, quanto mais o pessoal consome, mais o preço dos produtos sobe. Tá? É oferta e demanda. Tá? Então, quanto mais gente empregada, quanto mais gente com renda, mais consome. Quanto mais consome, mais o preço dos serviços sobem e dos produtos sobem. Tá? E o CPI ele mede isso, a inflação ao consumidor, se os produtos estão mais caros ou mais baratos. Né? E geralmente isso é baseado em como a população está consumindo. Tá? Então lembra, numa economia quanto mais gente empregada numa economia, mais a inflação acelera, porque a demanda é maior, né? E com a demanda maior, o preço dos produtos tendem a ficar mais alto também. Tá? Então a gente tem o CPI, que é a inflação ao consumidor, temos o PPI, tá? Que é a inflação ao produtor, ou seja, matéria-prima. Quanto mais caro a matéria-prima está? Isso é muito importante. Quanto mais cara a matéria-prima está, mais caro vai ser o produto final. Para os Estados Unidos, o PPI não pesa tanto, por quê? Porque os Estados Unidos não é um país produtor, ele é um país consumidor. Né? Tanto é que, quando a gente pega a balança comercial dos Estados Unidos, ele mais importa produtos do que exporta. Então, a balança comercial dele é sempre negativa, ele paga mais do que recebe. Por quê? Justamente porque ele é um país mais consumidor. Por isso que o CPI, até coloquei em primeiro aqui, ó, porque ele é mais importante. O PPI é o preço da matéria-prima, né? Então, o preço do petróleo, o preço do minério de ferro, o preço do aço e por aí vai, do alumínio e outros produtos, outras matérias-primas que são utilizadas para
criar produtos manufaturados. Isso pode entrar alimentos também, grãos e tudo mais, tá? E temos um terceiro que é tido como muito importante também, né, que é o PCE. O PCE basicamente é a inflação compilada. Né? Por que inflação compilada? Ele é um mix do setor de serviço, do setor industrial, do setor de consumo, setor de serviço, setor de produtos, de manufatura e tudo mais. Tá? Então ele é meio que uma inflação compilada, claro que ele tem uma base própria de fazer a cálculo ali, e ele traz mais ou menos uma inflação real ali. Tanto é que o Banco Central americano utiliza o PCE para poder tomar suas decisões. Tá? Então, assim, o Banco Central americano, o grande indicador de inflação para ele é o PCE. Então, o PCE é muito importante. Lembrando que PCE forte é ruim para a economia, PCE fraco é bom para a economia, principalmente quando você está num movimento de início de ciclo de corte de juros, que é o momento que a economia americana está vivendo. Tá? Então, esses indicadores são importantes também. Tá? Então, sempre quando você ouvir falar, puta, hoje tem PCE, para tudo e vamos ver o PCE. Ah, hoje tem CPI, para tudo e vamos ver o CPI. Tá? Outro aí, a gente falou sobre emprego, falou sobre consumo, sobre inflação. E no final aqui a gente tem juros. Que os juros remete ao quê? Política monetária. Tá? Então, acompanhar essa questão de juros é muito importante. Por quê? Porque basicamente é o juros que determina se uma economia está em contração ou expansão. Tá? E o que faz mexer os juros, né, basicamente é a inflação. Inflação forte significa economia fraca. Tá? Por que economia fraca? Porque o juros vai ter que estar alto. E juros altos é para desacelerar a economia. Inflação baixa quer dizer economia forte, consumo forte. Tá? Isso significa, remete que, no mínimo, o juro vai ficar estável, de estável para negativo. Tá? Então, isso é muito importante para uma economia, negativo não, mas juro mais baixo. Tá? Então, qual que é o cenário ideal para uma economia? Inflação estável, juros baixos e pleno emprego. Ou seja, taxa de desemprego baixa. Isso é tudo que uma economia quer. Né? Porque se eu tenho uma taxa de desemprego baixa, eu tenho uma população empregada. Uma população empregada consome. Uma população que consome, ela movimenta uma economia, movimenta o setor de serviços, eles consomem mais, movimenta o setor industrial e a economia gira positivamente. Só que aí entra o papel de um cara que é extremamente importante. Vou até puxar o gancho aqui para cima. Cadê? Vou puxar aqui, ó. O Banco Central, tá? O Banco Central, seja do Brasil, seja da Europa, seja dos Estados Unidos, não importa. O que ele faz, o Banco Central? Ele olha para todos esses dados aqui, né, que a gente está comentando aqui, de uma economia, e baseado nesses dados, ele vai o quê? Definir se vai subir juros, se vai cortar juros ou se vai manter juros, tá? Que é o que a gente chama de política monetária. E o que é política monetária? Basicamente é decidir se vai olhar para todos os dados e vai entender, bom, a inflação está forte, a economia está forte também, a gente precisa subir juros para quê? Para desacelerar a economia. O que significa subir juros ou cortar juros, pessoal? Quando eu subo juros, quando o Banco Central decide subir juros, quer dizer o quê? Ele está deixando o dinheiro mais caro, tá? O empréstimo está mais caro, a hipoteca está mais caro, o crédito está mais caro. Isso automaticamente começa a desestimular tanto a população quanto os empresários a tomarem crédito nos bancos. Isso naturalmente faz o quê? Faz a economia desaquecer. Tá? E esse desaquecimento da economia, junto com ela, desaquece o quê? A inflação, que é o que o Banco Central americano nesse momento quer ver a economia desacelerar. Tanto é que o juros do mercado americano na pandemia foi a 0 e agora está 5,25%. Que é muito alto. O juros médio dos Estados Unidos é 2%, tá? Historicamente é 2%, ou seja, sempre teve juros baixos e agora está 5,25%.
Então, tudo que o Banco Central quer, botou os juros a 5,25 para quê? Para ver a economia desacelerar. Só que a economia americana não está desacelerando. E isso que faz com que os indicadores bons sejam tidos como ruins para o mercado e os indicadores ruins sejam tidos como positivos para o mercado. Então, o Banco Central fica o tempo todo olhando para os dados, principalmente para a inflação, né, para ele decidir se ele vai fazer uma política monetária contracionista, que é subir juros e deixar o dinheiro mais caro, ou se ele vai cortar juros, que deixa o dinheiro mais barato e estimula a população a pegar crédito, a financiar carro, a financiar casa, faz o empresário pegar crédito para poder investir na sua indústria porque vai crescer, porque a economia está aquecida, tá? Porque aí ele vai gerar emprego e uma série de outras coisas. Por isso que o mercado está tanto querendo que a economia americana comece a cortar juros, assim como a economia europeia também. Tá? Por quê? Porque isso vai reaquecer a economia. Então, o Banco Central faz isso. A cada 45 dias, ele faz uma reunião, né, que é a reunião de política monetária, a gente para tudo para ouvir. Tá? Porque no dia que sai a decisão da taxa de juros, sai um comunicado, né, sobre o que levou eles àquela decisão, se foi subir juros, se foi cortar juros, se foi manter juros, né, e sai o comunicado. E depois, meia hora depois, nos Estados Unidos, tem o discurso do presidente do Banco Central americano, que tem um discurso padrão, que é o discurso do comunicado, mas depois ele responde perguntas dos jornalistas. Isso é o ápice do mercado. Tá? O mercado movimenta muito a cada frase que o presidente do Banco Central americano fala. Por isso que, financeiramente falando, é o cara mais importante do mundo, o presidente do Banco Central americano. Então, a gente tem que prestar atenção quando ele fala, principalmente quando tem essas reuniões de política monetária. E por que elas acontecem a cada 45 dias? Justamente que é o período que eles têm para pegar todos os indicadores econômicos que saíram naquele período, entender, digerir esses dados, para aí sim poder tomar uma decisão de ou subir juros ou cortar juros, né? Para vocês terem uma noção da importância, né, de um Banco Central, né, e da decisão de um Banco Central. Aqui no Brasil também é super importante, a gente tem, geralmente no mesmo dia que sai a decisão de política monetária do Banco Central americano, sai a decisão de política monetária do Banco Central brasileiro. A diferença é o seguinte, não tem a fala do presidente, né? A gente até fala que seria muito interessante a gente ter uma coletiva de imprensa do presidente do Banco Central brasileiro depois que tem a decisão de política monetária. Aqui não tem, aqui sai a decisão e sai o comunicado. E depois, na terça-feira seguinte à reunião, tem a ata daquela reunião, tá bom? Do Banco Central americano demora um pouco mais a ata, então ela perde a relevância, mas do Banco Central brasileiro tem uma relevância grande porque a ata sai basicamente uma semana depois que foi a decisão de política monetária, tá? Então isso aqui é muito importante, a decisão de política monetária. E uma coisa sobre o Banco Central americano, ele é um Banco Central independente. O que quer dizer isso? Ele não, apesar do presidente do Banco Central ser indicado pelo presidente da República lá nos Estados Unidos, o presidente da República não tem gerência sobre o Banco Central, ou seja, o Banco Central toma decisões baseadas em dados, são decisões técnicas, não decisões políticas. Tanto é que tem uma coisa curiosa, o atual presidente do Banco Central americano foi indicado pelo ex-presidente Donald Trump, tá? E o presidente do Banco Central americano entendia que não tinha que cortar juros nos Estados Unidos e o Trump queria que cortasse juros. Aí o Trump vinha publicamente, criticava o presidente do Banco Central americano, ameaçava demitir, só que ele não pode demitir, ele só pode demitir se o presidente do Banco Central americano fizer algum erro muito grave, que não era o caso. Então, assim, o Trump falava, brigava, que tinha que cortar juros e tudo mais, e o presidente do Banco Central americano nem respondia. Ele simplesmente fazia o trabalho dele. Agora, aqui no Brasil, a gente tem um Banco Central meio que independente, autônomo, né? E tem a mesma briga. O Lula, que é o atual presidente, briga com o Roberto Campos Neto, faz crítica pública, fala que ele está atrasando o crescimento da economia, porque não corta juros e tudo, e o presidente do Banco Central americano não responde. Simplesmente continua fazendo o seu trabalho e seguindo aí um movimento mais técnico. Claro que aqui no Brasil o Banco Central não é tão independente quanto nos Estados Unidos. Ainda tem ali, de certa forma, alguma articulação política que acaba colocando diretores políticos dentro do BC e tudo mais. Nos Estados Unidos não tem isso. Então, nos Estados Unidos o Banco Central é independente mesmo, tá? Mas como indicador econômico, decisão de política monetária, seja do Banco Central brasileiro, seja do Banco Central americano, seja do Banco Central europeu, são muito importantes, tá? Então, já guarda isso, que são todos fatores que fazem
preço no mercado. E por último aqui, nessa lista aqui, a gente colocou o emprego, consumo, inflação, juros, para na conta final a gente saber sobre o PIB, né? Que é basicamente o PIB, é quanto aquela economia cresceu ou quanto ela desacelerou, tá? Que é muito importante. E o papel do Banco Central é tentar controlar os juros e a inflação, né? Para que o PIB sempre venha o mais forte possível, tá? E quando sai dados de PIB também a gente acompanha, lembrando que o dado de PIB sai trimestralmente, né? A cada trimestre é liberado qual foi o PIB do último trimestre e a gente acompanha, junto com ele sempre sai o PIB dos últimos 12 meses, tá? Então isso é muito importante. Então assim, a gente buscou aqui cobrir todos os indicadores que são importantes em cima disso, tá? Existem outros fatores que também a gente pode ter como indicadores, por exemplo, ó, OPEP. A gente vai falar bastante da OPEP quando a gente for falar de petróleo. Mas o OPEP, basicamente, é o cartel que manda no petróleo no mundo. Então, o que eles fazem? Eles definem para onde vai o preço do petróleo. Se eles quiserem que o petróleo suba, eles cortam a produção de petróleo. Se eles quiserem que o petróleo caia, eles aumentam a produção de petróleo deles. E, mensalmente, tem uma reunião da OPEP. E essa reunião da OPEP, ela define o quê? Ela define se eles vão aumentar a produção de petróleo, se eles vão diminuir a produção de petróleo ou se eles vão manter a atual produção de petróleo, tá? E isso, quando sai essa reunião, ela mexe com o petróleo, tá? Então, quando ela mexe com o petróleo, dependendo do que saiu, decidimos cortar a produção em 1 milhão de barris, um exemplo. Isso faz o petróleo explodir e subir. O petróleo ganha força, porque a oferta vai ser menor do que a demanda. E aí o petróleo sobe. Quando o petróleo sobe, ele tem um risco inflacionário. Então, quando a gente pega a OPEP, desculpa, deixa eu voltar aqui. Vou pegar até uma cor diferente aqui, ó, vou pegar um amarelinho. Espera aí. Quando sai a decisão da reunião da OPEP, ele pode mexer com o preço do petróleo e mexendo com o preço do petróleo pode mexer com a inflação. Tá? Então, se o petróleo sobe muito, é ruim para a inflação do mundo, para os Estados Unidos, para a Europa, para o Brasil. Tá? Então, é outro indicador importante também aí que a gente tem que levar em consideração a reunião da OPEP, tá? Que acontece mensalmente também. Tá? Então, são todos fatores aí que a gente obrigatoriamente tem que acompanhar. Tanto é, pessoal, que é muito importante a gente sempre fazer a nossa preparação pré-mercado para entender o quê? Entender se tem indicadores para sair no dia, quais são indicadores e qual a importância deles. Vocês vão perceber o seguinte, quando não tem indicador nenhum para sair no mercado, você percebe que o mercado é mais travado, né? Quando não tem indicador econômico, quando não tem notícia, quando não tem ninguém para falar, quando não tem nada na agenda, geralmente são dias mornos, tá? Então, ou seja, é um bom dia para a gente, muitas vezes, não fazer nada dentro do mercado. E entender isso e estar atento a isso é muito importante, tá? Então, a gente ainda vai falar em outros temas sobre indicadores, sobre Banco Central, sobre OPEP, sobre questões que ainda fazem muito preço no mercado, tá? Mas aqui a gente buscou cobrir tudo que é importante no dia a dia. E essa preparação, entendendo isso, sabendo que horário tem isso, sabendo a importância disso, faz uma diferença gigantesca na sua tomada de decisão dentro do mercado. Não faz você ser pego de surpresa nunca no mercado, que isso é muito importante. Tá bom? Até a próxima aula. Beijo para vocês.